Olá pessoal, eu sou o professor Wagner Júnior e você está assistindo o canal Metodologias Ativas Já. Este é o nosso primeiro vídeo, é o vídeo onde eu vou introduzir metodologias ativas. Então com certeza você não se inscreveu no meu canal, no nosso canal. Clica lá em inscrever no canal, ativa o sininho e clica no joinha. Compartilha esse primeiro vídeo para todos os seus contatos. No WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, wherever, ok? Compartilha, faz esse vídeo viralizar e faz o canal bombar. Porque para eu ter uma URL com o nome Metodologias Ativas Já, eu preciso chegar a 100 inscritos. Só tem 3 inscritos lá. Sou eu e umas 2 amigas. Então, tô contando com você, solta a vinheta. Bom pessoal, então hoje, como nosso primeiro vídeo, a gente vai fazer uma pequena introdução sobre metodologias ativas já. Né? O que é metodologia ativa? O que são metodologias ativas? Né? Para que serve? Qual a funcionalidade das metodologias ativas? Então aqui nós temos metodologias ativas, elas são inovadoras. Ou seja, você vai levar para dentro de sala de aula aquilo que os seus alunos e os pais dos seus alunos jamais viram professor nenhum fazer. Ok? Você vai trabalhar com os seus alunos um aprendizado de uma maneira desplugada dos livros, desplugada de copiar no quadro negro, na lousa branca, no quadro interativo e depois copiar no caderno, desplugar de provas lineares, sabe? As metodologias ativas, elas vão trazer uma abordagem através de avaliação diária. Tudo que seu filho, a sua filha, o seu aluno, se você for professor, a sua aluna, vai fazer, você vai estar avaliando se ele está aprendendo e se ele não está aprendendo. Por isso que são metodologias ativas, são inovadoras. Também temos o fator de dinamismo. As metodologias ativas, elas tiram o aluno da zona de conforto. Você vai fazer com que o aluno ele se movimente, ele pense, ele raciocine, ele dê a opinião dele, ele traga coisas que ele pesquisou na internet. Vai ser tão dinâmica a aula que você às vezes vai falar assim, gente, estava melhor do que eu estava esperando. Né? As metodologias ativas também são práticas. Aqui, a palavra práticas, eu não estou falando somente de praticidade. Mas eu estou falando da prática em si, do aluno pegar e botar a mão na massa e criar o aprendizado do jeito que ele acha que ele tem que aprender, da forma que vai ser mais fácil para ele ou ela aprender. Ok? Próximo motivo, os alunos eles são protagonistas do aprendizado deles mesmos. Ô Wagner, o que é protagonista? Ele vai criar a sua linha de trabalho educacional, aquilo que ele quer aprender, como ele vai aprender, de que maneira ele vai aprender. Falando de mim, se na minha época eu já tivesse metodologias ativas, eu queria ter aprendido matemática e química de uma maneira bem mais fácil para entrar na minha cabeça. Porque não entrou nada. Tô brincando, eu sei 2 mais 2 é 4, tá? Então o aluno como protagonista, ele vai criar a sua própria estratégia para aprender. Eu tenho uma sobrinha e ela tem um bocadinho de dificuldade em química, a Julinha, meu amor, a minha pretinha linda. E ela veio me perguntar, ô tio, como é que você fazia para aprender química? E eu também tinha que me desdobrar em 1000 para poder aprender química. Aí, na minha época, tinha essas coisinhas maravilhosas aqui, que são fichinhas pautadas. Fichas pautadas, onde eu fazia fichamento. Ou seja, eu usava dessas fichinhas para escrever as coisas mais importantes que eu precisava para aprender química e matemática. Entendeu? E o fichamento foi a ideia que eu dei para ela, né? Para ver se ela melhorava dentro de química. E melhorou bastante. Graças a Deus ela conseguiu descobrir que nesse mundo
das fichas pautadas e das canetas coloridas, o aprendizado dela ia ficar muito, muito mais prático. Ela se tornou protagonista do que ela precisava aprender dentro da física, da química, da matemática, utilizando a maneira que ela escrevia aqui e que ela conseguia visualizar de uma maneira bem mais fácil e mais prática. Aí me perguntam, e o professor nessa situação toda, Wagner? Como é que fica? O professor, ele é nada mais, nada menos do que o mediador entre aprendizagem e aluno. Ou seja, aqui está a aprendizagem e aqui está o aluno. Assim, aprendizagem e aluno. O cara que está no meio, ele vai pegar daqui e vai conversar. Ele não vai dizer para o aluno, 2 mais 2 são 4. Ele vai criar uma estratégia para mostrar para aquele aluno como ele vai chegar ao resultado 4 numa adição de 2 números. Entendeu? O professor, ele não perde a sua função dentro das metodologias ativas, né? Agora, o que seria uma aprendizagem autônoma? A aprendizagem autônoma, ela tem a ver com o aluno tomando posse, tomando responsabilidade do que ele tem que fazer em sala de aula. Ele não vai chegar ainda em sala de aula, vai sentar lá. Professor, você não vai escrever no quadro, não? Professor, é para copiar? Professor, é para isso? É para aquilo? Ele vai copiar se ele quiser. Ele vai ler se ele quiser, ele vai usar o livro dele se ele quiser, ele vai usar o celular, o tablet, aqui, ó, o tablet, o que ele quiser para ele mesmo aprender aquela disciplina de maneira autônoma, entendeu? Sem que o professor imponha a ele o que ele precisa aprender. É lógico, o professor vai dar o guia, vai falar assim, olha, na aula de hoje nós vamos aprender o verb to be, minha disciplina, inglês, português e espanhol. Nós vamos aprender o verb to be. Mas eu não vou escrever o verb to be no quadro. Eu não vou virar para os alunos e falar assim, vamos repetir? I am, you are, he is. Não vou fazer isso. Eu vou fazer com que o aluno, através de recursos tecnológicos ou de técnicas, dinâmicas diferentes, ele absorva o verb to be sem sofrência, né? Porque eu já vi tanta gente sofrendo com o verb to be, gente, você não tem noção, né? Outra coisa que a gente tem que falar da metodologia ativa é que elas são participativas. As metodologias ativas, elas trazem esse teor de fazer com que o aluno ele participe ativamente da aprendizagem. O aluno não vai ficar só sentado na cadeira dele lá, esperando o conhecimento cair na cabeça dele, vai abrir um buraco aqui e vai entrar. Não é assim que funciona, né? Ele vai participar do próprio aprendizado, ok? Dentro das metodologias ativas, nós também utilizamos tecnologia. Wagner, você está falando de quê? De tablet, computador, celular, dessas coisas assim? De tudo o que for tecnologia. Na época do Império, quando o Portugal chegou aqui, né? Os reis de Portugal chegaram aqui, eles foram catequizar os índios, né? Os freis foram catequizar os índios e eles não tinham recursos. Eles não tinham nada para fazer com que aqueles índios aprendessem a ler, a escrever, a falar português, nada disso. Então o que eles usaram? Eles usaram uma madeira, um pedaço de madeira assim, com um piche em cima, que eu não lembro o nome daquele piche, e um caco de telha. Eles escreviam ali, eles aprendiam a fazer a letra A, letra E, e foi assim que os padres que vieram para cá catequizaram os índios, né? Isso também é tecnologia. Eu lembro que eu estava no treinamento de uma escola, que eles deram 1 ano de treinamento pra gente, e eu abri a boca na hora, eu falei assim, mas giz e quadro já foram tecnologia durante muitos anos. E a minha coordenadora riu de mim. Ela deu uma gargalhada. Falou assim, Wagner, você falar que giz e quadro é tecnologia, é brincadeira, né? Gente, folha de papel sulfite é tecnologia. Aquelas folhas de transparente que a gente usava em retroprojetor, aquilo também é tecnologia.
canetas dessas coloridas. Isso é tecnologia. Post-it é tecnologia. Já viu um aprendizado cheio de post-its? O aluno fazer um painel em cima daquilo que ele está aprendendo? Foto, tirar foto do que ele está fazendo durante a aula, numa aula mais que ele tem que mexer, que ele tem que criar, que ele tem que desenhar. Ele vai lá e bate uma foto, e com aquela foto ele explica a aula dele, o que ele aprendeu daquilo ali. É tecnologia. Então a gente não pode desprezar o que a gente já teve para trás. A gente tem que pegar o que a gente teve para trás, transformar e adquirir e querer mais do que vem lá da frente, para fazer com que o aprendizado para o aluno seja uma coisa mais prazerosa, certo? E dessa forma a gente vai ter um lucro muito maior no resultado, né? A base da aprendizagem de metodologias ativas é prática e resultado. A base está na prática e no resultado. O aluno pratica, ele põe a mão na massa e o resultado daquilo que ele teve, daquilo que ele fez, é um ganho para ele, é aprendizado. E aprendizado sem você botar a mão na massa não funciona. Eu vejo isso muito interessante quando eu era mais novo, eu gostava muito de fazer bolo. Eu sempre gostei de fazer bolo. Mas eu ia lá no livro de receitas da minha mãe, aí eu pegava a receita, eu botava todos os ingredientes assim enfileirado e ia botando de acordo com o que o livro falava, né? Aí um dia eu cheguei e falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma coisa diferente. E eu comecei a botar os ingredientes, não na ordem que vinha, né? E acrescentei uns ingredientes que não estavam na receita. E o bolo ficou melhor ainda. Então, o que eu fiz? Eu peguei da prática que eu já tinha em fazer bolos, acrescentei algo mais e recebi um resultado diferente. Isso é aprendizagem ativa, né? Então, o que é a metodologia ativa? O que os alunos fazem na metodologia ativa? E o que os professores fazem também nas metodologias ativas? Então, na metodologia ativa, o aluno é personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Ou seja, o aluno, ele, dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que ele já vivenciou ou que ele está vivenciando, ele vai agregar fatores, itens, posições, whatever, para ele receber um resultado diferente. É assim que trabalham os pesquisadores dentro das maiores universidades do mundo. Entendeu? Para ele chegar a um resultado diferente, um ganho maior, ele vai inserindo novas coisas, novas atividades. Então, vamos seguir em frente aqui um pouquinho e eu quero que vocês vejam uma coisa importante. Ó. Como os alunos geralmente aprendem, né? Os alunos aprendem lendo, escrevendo, ouvindo, falando, debatendo, criando e apresentando. Eu ainda colocaria um outro item aí nessa lista. Eu colocaria assim, botando a mão na massa. Ou seja, fazendo, criando, dominando aquilo que ele gosta e trazendo daquilo que ele gosta, do que é interesse dele na vida, para dentro da aprendizagem que ele faz no dia a dia. Dessa maneira, o aluno vai aprender melhor. Só que esses 7 itens aqui, eles já são assim de longa data, que a gente vê que o aluno aprende lendo, aprende escrevendo, ouvindo, falando, debatendo, criando e apresentando. Eu lembro da época que eu estava no ensino fundamental 1 e que a gente tinha que fazer cartazes de cartolina, aí a gente botava, por exemplo, para apresentar alguma coisa sobre o dia do índio, a gente botava uma foto do índio, aí escrevia um texto ali, e a gente tinha que apresentar aquilo para a turma,
inteira. Eu achava aquilo fantástico. Eu falei assim, não tem que copiar isso no caderno, eu vou chegar lá na frente, eu vou falar, vai ser show. É lógico que a gente sabe que tem aluno que ele tem vergonha de se apresentar na frente de todo mundo. Mas existem técnicas e existem aplicativos que fazem com que o aluno ele não sinta mais essa vergonha. Mas geralmente esses são os fatores de aprendizado do aluno. Então, o que a gente vai tirar disso aí? Vejam só. Segundo o psiquiatra William Glasser, criador de uma nova teoria de aprendizagem, os alunos aprendem cerca de 10% lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando, 70% argumentando com outras pessoas, 80% praticando e 90% produzindo. Wagner, isso aí é uma tabela única, não tem modificação nisso? É lógico que tem, gente. Cada aluno tem um padrão de aprendizagem diferente. As minhas duas sobrinhas, elas são leitoras ávidas, sabe? Elas são bookworms, a Júlia e a Isabelle. E eu duvido que a aprendizagem delas através a aprendizagem leitora delas seja 10%. Para mim pode ser uns 30%, 40%, porque elas leem muito. Você sabe, quanto mais você lê, mais você escreve melhor. Então, se elas têm 30%, 40% de competência leitora, a competência de escrita delas deve ser 50%, 60%, 80%. Não tenho dúvida disso. Então, esse padrão aqui que o Glasser passou pra gente é a maioria, é a grande massa, entendeu? A grande massa vê a aprendizagem dessa forma. É lógico, e tem um aluno aqui, outro ali, que ele destoa, ele se mostra mais dentro dessa linha de aprendizagem. Eu falo sem vergonha e sem humildade nenhuma. Eu sou 70% argumentador. Eu adoro mostrar para os outros a minha forma de pensar e pegar a forma do outro, trazer para dentro de mim, fazer aquele mexidinho assim e uma ideia nova vai aparecer ali. Entendeu? Eu tô nesse 70% aqui, só que na minha competência eu devo estar lá para uns 90, 95 por aí. Só que a gente não pode ficar só nessa tabela. Vamos seguir em frente aqui mais um pouquinho e eu vou mostrar para vocês uma pirâmide. Nessa pirâmide aqui, a gente tem aqueles mesmos 7 fatores, só que dentro de cada fator desse, por exemplo, ler, o Glasser falou que são 10%, né? Escutar, 20%, né? Ver ou observar, 30%. Ver e ouvir, eu já peguei duas aí. Eu peguei o ver, que é o item 3, e o escutar, que é o item 2, e juntei os dois, 50%, né? No item 5, que é debater, eu vou debater conversando, perguntando, relatando, repetindo. Às vezes as pessoas falam assim, eu odeio fazer uma aula cheia de repetição, que o aluno tem que repetir. Gente, os maiores catedráticos de línguas, de idiomas, vai perguntar como é que eles aprenderam. Repeat, please. Repita, por favor. Eles aprenderam através da repetição. Muitas pessoas, para aprender determinada coisa, precisam repetir. Se você vai fazer um bolo, aí na primeira vez o bolo deu uma droga, não saiu nada certo, ficou um cocô. Vamos falar assim, ficou um cocô, não ficou um bolo. Aí ele vai lá e tenta novamente. E tenta novamente, até que o bolo saia do jeitinho que tem que ser. Ele não aprendeu através da repetição? A gente não pode descartar a repetição como um fator importante dentro da aprendizagem, né? Preparar. Quando você escreve, interpreta, expressa, revisa, lê, copia e você faz determinadas coisas diferentes, você está preparando o seu aprendizado. E isso é muito importante dentro da metodologia ativa. O aluno ele tem que preparar o aprendizado dele. Então, para ele preparar esse aprendizado, ele tem que escrever, ele tem que interpretar, ele tem que expressar, ele tem que revisar, ele tem que copiar, ele tem que fazer aquelas coisas que dentro da competência de aprendizagem dele é viável, é valorável.
A gente não pode limitar a aprendizagem assim, não, mas metodologias ativas o aluno não precisa copiar. Não precisa copiar nada, não. Se aquele aluno, a competência de escrita dele está 90%, por que ele não pode copiar? Me explica. A competência de cada aluno é diferente. Cada aluno tem uma maneira de aprender determinadas disciplinas. Outros só de olhar para a cara do professor, parece que o professor já envia uma energia magnética em cima do aluno. O aluno fala assim, Teacher, I know English at all. Ele nunca viu inglês. Aí olha para a cara do Wagner assim, já aprendi inglês, não precisa de mais nada não. Eu tive um aluno que falou isso para mim. Professor, eu dei uma aula, ele falou assim, já sei inglês, vou tirar 10. Isso faz parte, né? E quando a gente ensina, a gente explica, elabora, apresenta, estrutura. Se a gente coloca o aluno nesses 95% aqui, ó, onde a gente ensina, né, onde nós ensinamos, e ele explica, elabora, apresenta, estrutura, o aluno ele já dominou aquele assunto, ele está se sentindo suficientemente capaz de partilhar aquilo que ele pesquisou, aquilo que ele estruturou, que ele elaborou para o restante da turma. É lógico, o fator timidez, vergonha entra no meio do caminho. Gente, vocês não têm noção do que os alunos de hoje em dia são capazes de fazer. Vergonha e timidez eles não têm nenhuma. Eu tive agora, ano passado, recentemente, um aluno, ele era coreano, e eu virei para ele e falei assim, você não vai querer fazer isso, né? Ele virou para mim assim, por quê? Aí eu virei para ele e falei assim, porque você não quer fazer em grupo, né? Ele falou assim, eu não posso fazer um monólogo? Eu olhei para a cara dele e falei assim, como assim? Professor, o senhor não pediu um jogral, um diálogo, utilizando nationalities? Eu falei assim, foi. Deixa comigo que o senhor vai gostar. Gente, quando ele veio apresentar o negócio dele, ele realmente fez um monólogo. Eu nem tinha ideia que ele sabia o que era um monólogo. Mas ele trouxe todos os apetrechos, aí ele trocava a peruca, aí botava um sombreiro de mexicano, aquela bandana dos japoneses, e ficou uma coisa assim que os outros colegas dele aplaudiram a apresentação dele. Isso não foi a competência desse aluno para explicar, para botar para aqueles outros alunos o que ele tinha aprendido sobre nationalities? A gente pode cortar essas asinhas dos alunos só porque eles querem fazer sozinho, eles não querem fazer em grupo? Não pode. Isso é viável. Os alunos gostam de fazer isso. Eles chegam em casa e falam assim, mãe, meu monólogo hoje foi fantástico. No dia da primeira reunião nessa escola que eu estava, a mãe do aluno veio me parabenizar porque ele tem uma deficiência de se relacionar com pessoas. É um desses TDs da vida aí que pra mim, eu também devo ter algum TDAH da vida. E eu acho que isso aí é coisa assim que... Não tô querendo brigar com o pedagogo, entendeu? Mas eu acho que forçar muito. Mas meu filho não aprende direito porque ele tem TDAH. A minha filha não pode falar porque ela tem TDAX. Não, gente. São pessoas e elas têm competências. Só que o professor tem que meio que ser maleável para poder ele conseguir perceber essa competência e o aluno fazer a apresentação dele, o aprendizado dele da maneira mais viável. Vamos seguir aqui. Como o professor atua no processo de aprendizagem de metodologias ativas? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, o professor encoraja a interdependência. O que é encorajar a interdependência, Wagner? É você chegar e falar para aquele aluno, dá um exemplo aqui, ó, o aluno Joãozinho. Joãozinho, você não está entendendo o que? Professor, eu não entendo o Simple Past. Então tá, então presta atenção. Simple Past fala de quê? É a ideia de presente, passado e futuro. Eu joguei uma questão na cabeça dele. Ele falou assim, passado. Ele responde, it's past, teacher. Beleza. Então, o que a gente faz com o past tense? A gente fala de coisas que a gente já viveu no passado. Sim, beleza. Quais são os past tense que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar drink, work, play e understand. Beleza. Qual é a atividade que eu pedi? O senhor pediu pra gente falar
sobre coisas que a gente já fez no passado, utilizando esses verbos. O que você vai fazer? Ele já sei, tive uma ideia. E é assim que você vai encorajar a interdependência do aluno. Não é chegando e falando, tá, faz assim, faz assado. Não! Pergunta a ele como é que ele vai fazer. Encorajar a interdependência do aluno é mostrar que ele é capaz. É mostrar que ele consegue desenvolver a atividade do seu próprio aprendizado simplesmente usando o que ele já tem na mente dele, né? O nosso segundo fator é que o professor utiliza de meios tecnológicos, né? Eu já tinha até falado isso aqui um pouco mais no início, da utilização de tecnologia. Desde uma folha de papel, uma cartolina, um piloto, post-it. O que o aluno achar, eu acho que com isso aqui eu vou fazer o meu aprendizado ficar legal. O aluno filmar a própria apresentação dentro de sala de aula. Eu tenho vários filmes dos alunos. Eu estava numa turma de 6º ano passado e eu estava ensinando o Alphabet Song. E aquela música A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P. Eu não aguento mais aquilo. Não aguento mais ouvir essa música. Aí eu tinha um rap do alfabeto, né? Aí eu comecei a perguntar aos alunos, qual é o seu estilo de música favorito? I like rock, I like sertanejo, I like funk, blá blá blá. E cada um foi dizendo que tipo que eles gostavam. Eu falei assim, pois bem, então vocês vão pegar uma música que vocês gostam muito e vocês vão colocar o alfabeto nessa música. Eu tive uma aluna que ela fez um videozinho, não lembro o nome dela, e mesmo que eu não lembrasse, eu não ia falar aqui, Mariazinha, né? E ela usou aquela We will rock you. Ela fez o Alphabet Song nisso aí. Aí ela se vestiu, botou cabelo de roqueiro, pegou a guitarra do irmão, botou a câmera lá e se filmou. Isso é você utilizar uma coisa que dentro da metodologia ativa a gente chama de blended learning, ok? Vamos seguir em frente aqui que tem mais coisa. Então, o próximo passo, a próxima atuação do professor, né? Ele é instigador do conhecimento alheio. Professor, eu não gosto de matemática. Aí eu viro para ele e falo assim, nem eu. Ninguém gosta de matemática, gente, é impressionante. Então o que o professor tem que fazer? Ele tem que instigar o aluno, mostrando para o aluno que a matemática não é um bicho de 7 cabeças. Eu estava vendo um vídeo de métodos que os japoneses fazem com setas assim, eles criam riscos e eles vão fazendo assim, aí eles contam o número de encontros que cada seta tem e lá embaixo eles resolvem o resultado. Olha só que coisa maneira. Então você mostra um vídeo desse para o aluno, você está instigando a ele a buscar um conhecimento diferente. Tá entendendo? É tão simples isso, gente. É tão iluminado fazer um negócio assim que você até tem gosto de aprender matemática. O professor também, ele é mediador da prática dos alunos. Ou seja, o professor não vai deixar o aluno chegar e fazer uma apresentação, uma coisa assim escandalosa, né? O aluno vai falar, professor, a gente quer fazer assim. Aí você vê que aquele negócio vai causar uma comoção dentro da sala de aula, que pai de aluno vai reclamar, e pipipipopopó. Você vai mediar, você vai negociar com o aluno. Mas por que você quer fazer assim? Ai, é celular, gente, perdão, tá? Mas por que você quer fazer assim? Ah, porque eu gosto disso, que não sei o quê. Nunca diga para o aluno que aquilo não vale a pena. Que aquilo não é legal. Funk não é legal. Deixa ele gostar de funk, isso é um problema dele. Agora, como ele vai fazer aquele aprendizado dele, utilizando do que ele gosta, você tem que mediar com ele. Fala assim, tudo bem, você pode apresentar o seu Alphabet Song com funk, mas eu não quero danças muito calientes. Aí você brinca com ele assim.
Eu não quero Spice Dances. Aí eles até riem, entendeu? Mas eles vão lá e fazem. Aí faz uns passinhos assim bem lights na apresentação deles e o negócio flui. Você tem que mediar a prática do aluno. Você tem que levar o aluno a entender que tudo é possível, mas nem tudo convém. Não é? Você não pode deixar o aluno fazer o que ele quiser dentro de sala de aula. Por isso que o professor ele é o mediador da prática dos alunos, assim também como o professor ele é o estimulador de curiosidade. Professor Wagner, como é que eu vou estimular a curiosidade do aluno? Simples, mostrando para eles que existem outras pessoas fazendo, aprendendo de maneiras diferentes. Muito simples. É simples você chegar e falar assim: eu acho que subtração na matemática é complicado. Tem um vídeo na internet aí que as pessoas fazem subtração com palito de picolé. Por que a gente não pode estimular a curiosidade do aluno através de um vídeo desse? O professor mostra o vídeo, pergunta: o que está acontecendo aqui nesses palitos de picolé? Eles estão vendo, estão dividindo, estão vendo quanto sobra e quanto resta se for com tantas pessoas e tal. O que você simplesmente fez ali? O professor só mediou a prática. Ele só mostrou o vídeo. Ele estimulou a curiosidade. O aluno daquele vídeo que você mostrou, ele vai pegar: isso aqui eu achei legal. A gente pode fazer assim também. Em vez de usar palito de picolé, vamos usar borrachas. Aí ele vai começar a usar da tecnologia que ele tem em sala, do que ele tem dentro do estojinho dele, dentro da mochila. Estimular a curiosidade. Não deixar o aluno simplesmente batendo na mesma tecla. 2 mais 2 é igual a 4. Não, gente. Estimula a curiosidade do aluno. Mostra para ele que existem coisas melhores. Envolva o aluno no processo de aprendizagem. Você já reparou? Isso eu vejo em todas as escolas. Que tem aluno que chega e fica assim, mexendo no maldito celular. Isso aqui é uma ferramenta maravilhosa para metodologias ativas, mas tem hora, gente, eu tenho vontade de pegar isso aqui e jogar pela janela. Eu não vou fazer isso, né? Até porque é caro. Caro e eu gosto muito. My love. Tem aluno que pega isso aqui e faz assim, bota embaixo da carteira e fica assim, olhando para cima para ver se o professor está olhando e mexendo embaixo da carteira, achando que o professor não está vendo o que está acontecendo. Então o que o professor tem que fazer? Ele tem que envolver o aluno no processo para que o aluno largue o celular ou ponha o celular dentro da mochila, porque o que o professor está falando está sendo mais interessante. O que o professor mostrou é mais interessante do que o meu joguinho. É envolver o aluno no processo. Tirar o aluno da cadeira. Quantas vezes eu entro dentro de sala de aula, tá todo mundo sentado ali. Eles não sentam, eles se escorregam assim na cadeira, né? É uma coisa assim bem complicada. Então se a gente consegue envolver o aluno de maneira útil, né? Se a gente encoraja, utiliza meios tecnológicos, a gente instiga o conhecimento do aluno, media o que o aluno vai praticar, estimula a curiosidade dele, envolve o aluno no processo de aprendizagem, a gente vai continuar sendo peça fundamental no processo de aprendizagem, para o processo funcionar. Já ouvi pessoas falando assim: a tecnologia vai roubar o emprego dos professores. Quem disse? Se não tiver alguém que pense além, para que a outra pessoa pode receber daquele pensamento, é o professor. Mesmo que o professor se torne simplesmente virtual, que ele não vá mais na escola, que ele simplesmente faça vídeos como o meu canal, onde eu ensino português, inglês e espanhol. Isso é simples, isso pode acontecer. Mas o professor sempre é e sempre será, sempre foi, sempre é e sempre será peça fundamental no processo, para que o processo de aprendizagem funcione. Certos? Até aqui estamos compreendendo tudo? Então, seguindo mais em frente, a gente vai... passei demais. Passei muito. Ok. Como o professor atua nesse processo? O grande equívoco de muitas pessoas, ao conhecerem superficialmente esse tipo de metodologia,
é acharem que o professor perde a função. No way! Que ao encorajar uma certa independência, ele pode ser substituído pela tecnologia ou perder sua razão de existir. Pelo contrário, ele continua sendo fundamental. A diferença é que o mundo é que muda de posição, deixando de ser o único detentor do conhecimento para se tornar um facilitador. Sua função deve ser atuar como mediador entre o conhecimento e os alunos, estimulando essa interação e ajudando nas dificuldades. O professor sempre estará perto de um aluno que queira aprender. O aluno vai aprender do jeito que ele quer aprender, mas o professor vai estar sempre ali estimulando e mostrando para ele o que é necessário. Certo? Vamos seguir em frente? Então, como o professor atua nesse processo? O grande equívoco de muitas pessoas ao conhecerem superficialmente esse tipo de metodologia é acharem que o professor perde a sua função, que ao encorajar uma certa interdependência, ele pode ser substituído pela tecnologia ou perder a sua razão de existir. Pelo contrário, ele é e continua sendo fundamental. A diferença é que muda de posição, deixando de ser o único detentor do conhecimento para se tornar um facilitador. Sua função deve ser atuar como mediador entre o conhecimento e os alunos, estimulando essa interação e ajudando em suas dificuldades. Gente, ninguém consegue aprender nada sozinho. Peer Instruction é uma das metodologias ativas que eu mais gosto de aplicar dentro de sala. É onde dois iguais vão aprender alguma coisa. O professor ele simplesmente está chegando ao nível do aluno e sendo de igual para aprender, para ensinar e aprender, porque o professor continua aprendendo para sempre. Isso é sine qua non, né? Não tem questão nisso. Então vamos ver os tipos de metodologias ativas. São vários tipos de metodologias ativas, esses aí são os mais utilizados, ok? Nós vamos abordar cada um desses vídeos, cada uma dessas metodologias ativas em vídeos independentes. Pode ser que uma metodologia dessa dê uns 2, 3, 4 vídeos, não sei como é que vai ser. Esse vídeo introdutório está ficando bem grande mesmo. Então as metodologias que a gente tem são essas, ó. Aprendizagem adaptativa, blended learning, que é a aprendizagem através da mistura de técnicas, ou de conhecimentos, ou de tecnologias. Estudo de caso, interação construtiva, crowdsourcing, deep learning, aprendizagem profunda, design thinking, dragon dreaming, flipped classroom, que é a famosa sala de aula invertida. Muita gente já está usando o flipped classroom. Gamificação, aprendizagem baseada em jogos, just-in-time teaching, o learning by doing, que é aprender fazendo, né? PBL ou RBL, que são, eles podem ter 3 nomes diferentes: Problem-Based Learning, aprendizagem baseada em problemas; Project-Based Learning, aprendizagem baseada em projetos; e Research-Based Learning, aprendizagem baseada em pesquisa. O Peer Instruction, que eu falei há minutos atrás; Simulation Learning, que é aprendizagem através de simulação, né? Social Learning, aprendizagem através do quesito social, né? E o TBL, que é aprendizagem baseada em times, ok? Tudo dentro da metodologia, não sei se vocês puderam perceber, é uma grande junção entre o que eu conheço, o que o aluno conhece e o que o colega dele conhece. Então a gente pega aquilo, coloca tudo junto e dali a gente vê o que vai sair. A mágica vai ser feita através da colaboração, da participação de todos. Mas para que essas metodologias ativas funcionem, nós precisamos também de dinâmicas. A gente precisa usar uma dinâmica diferente dentro da aula para que a aula possa ter uma funcionalidade melhor. E as dinâmicas que eu gosto muito de usar são essas: investigação apreciativa, diálogo em círculo, fishbowl, workshop do futuro, open space, proaction café, storytelling e the world café.
Dentre essas metodologias aí, eu utilizei umas 4 ou 5 delas, dentro dessas técnicas, dessas dinâmicas. Existem outras dinâmicas? Sim. Existem dinâmicas que você, professor, já está acostumado a utilizar desde a época que você ensinava a abelhinha? Sim, existe. Eu posso pegar essas metodologias, essas dinâmicas e colocar dentro da metodologia ativa se ela encaixar de uma maneira legal? Perfeitamente. Faça do jeito que você achar melhor. O interessante é fazer com que o aluno se sinta engajado dentro da aprendizagem, ok? Essas não são todas as dinâmicas que a gente pode usar. Existem muitas outras dinâmicas para se usar. O que a gente precisa é focar em como ela vai ser aplicada. E é isso que a gente vai ver agora. Como pode ser aplicada a metodologia e a dinâmica, né? Cada instituição busca sua abordagem. Algumas vão ser vigotskiana, outras vão ser piagistas, outras vão ser montessorianas. Cada instituição vai buscar a abordagem que ele acha mais conveniente para aquele tipo de aprendizado. Então, qual a função disso? Objetivar as práticas comuns de maneira diferenciada. Fazer com que os alunos, pais de alunos e professores falem a mesma língua de aprendizado. Né? Quando a gente está objetivando práticas comuns, a gente está fazendo um grupo para que desse grupo todos possam colaborar. Colaborar como? Ouvindo, falando, debatendo, criando, apresentando, mas acima de tudo, investigando. A aprendizagem não morre no dia que você se forma, que você tem seu PhD. Não. Uma vez um aluno me perguntou assim: professor, quanto tempo o senhor levou para ser fluente em inglês? Aí eu olhei para a cara dele assim. Eu falei assim: olha, eu ainda estou estudando. Ele: como assim você está estudando e está dando aula para mim? Eu falei assim: não, querido, eu já sou formado. Eu tenho formação em letras, português, inglês e literaturas. Só que o inglês ele muda todos os dias, porque inglês, português, espanhol, alemão, árabe, todos os idiomas do mundo, os idiomas falados, eles são línguas vivas e eles mudam cotidianamente. Assim como hoje eu falo para você: how are you doing? Que foi como eu aprendi. Se eu for nos Estados Unidos, eu vou encontrar a pessoa falando um how are you doing de uma maneira diferente. Uma gíria diferente, uma forma nova. Hey you, what's up? O WhatsApp já é bem antigo, né? Mas a gente tem que investigar. Investigando, a gente aplica qualquer metodologia ativa. Quando o professor, isso é importantíssimo, você vai criar o seu plano de aula. Ou, mudando de nome, né? Seu plano de aprendizagem, né? Que você não está planejando uma aula, você está planejando uma maneira que o aluno vai aprender. Quando você vai montar o seu PDA, o seu plano de aprendizagem, você tem que investigar sobre a metodologia ativa que você vai usar e como você vai aplicar, qual a dinâmica que você vai usar. Investigando é palavra-chave em qualquer momento. Todas as escolas que usem metodologias ativas, elas têm esse fator, e esse fator é sine qua non. A gente tem que investigar. A investigação é a chave de todo o processo de aprendizagens ativas. Então, como ela pode ser aplicada, né? Seguindo na mesma pergunta ainda. Existem diversas maneiras de aplicar as metodologias ativas em sala de aula. Para que ela tenha sucesso, depende exclusivamente da instituição que irá utilizá-la como abordagem educacional. Eu quero relembrar que está faltando um acento aqui em utilizá-la, tá? E que dentro de metodologias ativas a gente não tem sala de aula. Até o pátio, uma quadra, a lanchonete da escola, o refeitório, todos esses lugares, qualquer espaço da sala da escola pode ser uma maneira de aprendizagem. Entendeu? A sala de aula ela meio que sai das paredes com a metodologia ativa. Ah, você está querendo dizer então que eu posso pegar a minha turma de 8º ano e eles vão fazer uma dinâmica que eles têm que ir nas outras salas para fazer uma pesquisa? Sim,
PBL neles. Ou melhor, RBL, que é Research Based Learning. Ele vai fazer uma pesquisa daquele conhecimento que ele adquiriu ali das outras turmas, dos outros alunos, das outras classes. É um aprendizado. Então o aluno saiu da caixinha que é a sala de aula e ele foi pesquisar. Contudo, não se trata de implementar atividades extraordinárias ou muito distantes do convencional. O objetivo é utilizar mesmo as práticas comuns de uma maneira diferenciada, com um olhar voltado para o protagonismo de quem está ali para aprender. Ou seja, quem é o nosso protagonista? Já falamos isso desde o início desse vídeo. Aluno, aprendiz, estudante. Ele é o nosso protagonista. Ele está ali em sala de aula para aprender. Essa é a função dele. A gente sabe que tem aluno que vai para a escola que não quer nada com nada. Mas isso vai ficar para o outro canal, que é o Fala Professor. Fala Pro, fala que o pai te escuta, onde a gente vai debater esses quesitos. Nada a ver com metodologias ativas agora. A metodologia, elas são táticas utilizadas dentro de sala de aula. Elas podem ser as rodas de discussão, jogos, brincadeiras, estudos em grupo, sala de aula invertida, dinâmicas diversas, entre outras que o professor vai criar com todas as ideias que ele tem. Coordenador, diretor, mentor, seja lá o que você é acima do seu professor, não desperdice as ideias do seu professor. Não olhe para o seu professor de maneira que, nossa, mas não gostei dessa ideia. Cara, o professor, ele conhece a turma, ele sabe se aquilo vai funcionar dentro da turma ou não. Então não subestime o seu professor, assim como o professor não pode subestimar o aluno. Entendeu? O aluno tem conhecimento, o professor também tem, então quem está acima do professor não pode subestimar o conhecimento daquele professor, né? Tudo isso gerando responsabilidade para os alunos e tirando o papel de faz-tudo do professor. Responsabilidade, adoro essa palavra. Pais de aluno que estiverem assistindo esse vídeo, por favor, mostrem para os seus filhos que a aprendizagem é responsabilidade única e intrínseca dele. Ele é o protagonista da aula. Ele é responsável pelo que ele aprende. Se chega no final do bimestre, do trimestre, e ele tira uma nota ruim, a culpa não é do professor. A culpa é dele que não quis buscar a aprendizagem. Ok? Isso aí é tirar a questão do faz-tudo do professor, de a culpa é sempre do professor. Não é. Entendeu? Agora, vamos falar de vantagens? Então, quais são as vantagens das metodologias ativas? Os defensores das metodologias ativas alegam uma série de benefícios para o desenvolvimento de cada aluno como pessoa, profissional e cidadão. Oferecendo maior liberdade e autonomia, geramos intencionalmente o fator de desenvolvimento de outras habilidades e percepções. Ou seja, quando a gente dá a liberdade para o aluno, para ele aprender da maneira que vai ser mais fácil e mais prática para ele, a gente está desenvolvendo habilidades de percepções. Por que isso é importante? O aluno sai do ensino médio ou termina a faculdade e ele vai ter o primeiro emprego. A primeira coisa que o chefe dele vai ver são as habilidades e as percepções que ele tem para ele trabalhar. Isso é... Em qualquer empresa, você é visto quais são as suas habilidades, quais são as suas percepções segundo o mercado de trabalho. Então a gente já vai cultivando isso desde novo, desde a escola, desde o ensino fundamental 1. Entendeu? Ah, professor, você não sabe o que é dar aula para Fundamental 1. Eu falo assim, eu sei, gente, eu já dei aula de inglês Fundamental 1. Dá para fazer metodologia ativa com eles? Dá sim. Basta que a gente entenda como a gente vai fortalecer esses alunos. De um modo geral, o propósito é fortalecer a capacidade de pensar, avaliar e interpretar antes de absorver os conteúdos. Ao contrário de simplesmente aceitar tudo que é oferecido, é necessário resistir um pouco e procurar entender com calma cada ideia de contexto. A gente tem que entender singularmente qual é a ideia desse processo.
Qual é o contexto dessa aula? Como é que eu vou aplicar essa aula? O que eu posso fazer com essa aula? É simples. As vantagens das metodologias ativas são inúmeras. Elas são esse estímulo ao senso crítico, que é extremamente importante para as pessoas, para que as pessoas consigam aprimorar tal capacidade. Sobretudo, quando vivemos em uma época de tantas informações difusas, estamos no meio do coronavírus. Por isso que eu abri esse canal agora, né? São tantas informações difusas que nós estamos expostos a tantas coisas que nem sempre conseguimos pensar direito sobre o que é. Não é verdade? Todo mundo sabe o que o coronavírus está fazendo? O que está acontecendo na humanidade? Ninguém sabe. Então, até porque é muito claro que o professor ocupa essa posição pelo seu vasto domínio e experiência sobre o tema que leciona, e isso não inclui apenas uma grande quantidade de conteúdo, mas o jeito ou a didática necessária para transmiti-lo. Importantíssimo. Jeito, tato, didática para transmitir a disciplina, o que ele leciona, não diz que o professor ele não é bom professor porque a turma B, o oitavo B é uma turma bagunceira. Se a turma é bagunceira, a culpa não é do professor. É culpa, vamos ser bem claro, né, gente? É culpa dos pais de alunos que não ensinaram os alunos a terem respeito pelo professor, né? Então, por isso, sua figura de professor deve continuar existindo em sala de aula, apenas com algumas mudanças, pois o aprendizado não deve ficar por conta exclusivamente do aluno. Se eu deixar por conta da minha sobrinha, ela não vai querer aprender física nunca, porque ela vai virar para mim e vai falar assim: para que eu tenho que usar física? Eu vou ser professora de inglês, que ela fala para mim, né? Eu quero ser professora de inglês. Para que eu vou aprender física? Numa sala de aula, numa escola, onde tem a interdisciplinaridade entre as matérias, o professor tem que saber física sim. Já trabalhei numa escola onde trabalhava interdisciplinaridade, e vou te contar, eu tive que correr bastante atrás para aprender fatores de outras matérias para poder aplicar nas minhas aulas. Então, as vantagens das metodologias ativas são inúmeras. Agora, por que essas mudanças, tanto no professor, quanto no ambiente escolar, ou na sala de aula, na direção, na coordenação, por que são mudanças necessárias, né? Então, o modelo do ensino tradicional se tornou obsoleto com o passar do tempo. Para atrair a atenção dos estudantes, hoje em dia, é preciso mudar essa dinâmica e colocá-los no centro do processo. É a melhor e a maneira de envolvê-los de uma maneira mais coerente. No entanto, os professores naturalmente precisam ser mais flexíveis e contribuir para essa mudança de cultura. Eles devem se preocupar em rever sua postura e estudar maneiras de transformar sua atuação como profissionais da educação que são. Ou seja, existe uma mudança do lado dos alunos e dos pais de alunos para a compreensão e a utilização das metodologias ativas? Sim, mas é preciso que alguns professores também mudem as suas posturas, as suas dinâmicas, as suas didáticas, a maneira com que ele vai apresentar a aula. Por exemplo, o aluno sentado na cadeira da sala de aula, muitas vezes tem acesso a milhares de informações com alguns cliques do celular, né? Talvez muito mais do que o seu professor está expondo no momento. Acontece que nem sempre ele sabe transformar essas informações em conhecimento, precisando da ajuda de alguém mais experiente. Lembra que eu falei lá atrás? O professor tem que ser investigativo, o aluno tem que ser investigativo, a gente tem que chegar lá na sala de aula com o queijo e a faca na mão e o queijo já cortado para o aluno, entendeu? Só que a gente não vai mostrar para o aluno que o queijo já está cortado. A gente vai ter um queijo suplementar lá e vai botar o queijo não cortado para que ele corte. Mas a gente já tem que ter o quesito mais lá na frente. Mostrar para o aluno que a gente já está um outro ponto, né? Um outro ponto que merece ser destacado,
que é a sabedoria do professor, para filtrar a imensa quantidade de dados e opiniões a que temos acesso no mundo virtual. Sabemos que a internet traz muitos benefícios, mas não podemos acreditar em tudo que ela oferece. Fake news está aí, né, gente? Se a gente não acredita nas fake news, ou melhor, se a gente acredita nas fake news, em tudo que está escrito lá, pelo amor, né? Nem tudo que está na internet é verdadeiro. Eu já entrei em canais, em páginas da internet que falam sobre inglês, português, espanhol, professores que criaram suas próprias páginas e com erros ali grotescos, que eu falei assim, gente, não vou seguir mais esse cara aqui não, porque não está me ajudando em nada, não está me tirando as dúvidas que eu tenho, ok? Então essas mudanças são necessárias sim, e a gente precisa, para finalizar, ainda que seja um desafio para os docentes, é preciso entender que as metodologias ativas visam potencializar ainda mais o ensino, afastar a preguiça, aproximar o aluno, desenvolver suas habilidades e contribuir para uma formação mais completa. E para isso, o suporte pedagógico e tecnológico também é essencial. Suporte tecnológico e pedagógico. O professor não pode estar sozinho nessa virada de mudanças de metodologias que algumas escolas buscam, levando a metodologia ativa para a sala de aula. Ok? Então já chegamos ao final do nosso vídeo. Clica lá, se inscreva no canal, clica no joinha, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e ativa o sininho, não esquece. Beijo, até o próximo vídeo.